boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Estamos aqui juntinho para meditarmos na palavra de Deus. Eu daqui, você daí, e juntos nós estaremos meditando nessa hora. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias. Vamos estar meditando nessa noite em Jeremias capítulo 18. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí juntinho comigo e vamos meditar na palavra de Deus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Até aqui, amados. Nós vimos aqui a impenitência do povo. É o título, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. E nós vemos aqui que o Senhor, ele fala com o profeta, né? Jeremias, um profeta obediente, mas ele tinha tantas dúvidas em meio à situação daquele povo. Um povo rebelde, um povo que não obedecia. E Jeremias, ele não estava conseguindo colocar no coração daquele povo aquilo que o Senhor havia determinado, aquilo que o Senhor falava ao coração do profeta. Jeremias era obediente, mas o povo era rebelde. E o Senhor então coloca no coração de Jeremias, o Senhor fala com Jeremias: Jeremias, levanta-te. Primeiro, quando o Senhor fala para ele, levanta-te, é porque ele estava prostrado devido às situações, aos acontecimentos. E Jeremias ali, ele fica cabisbaixo. E o Senhor diz para ele: levanta-te. Quando o Senhor diz levanta, fica em posição, porque eu quero falar contigo. Aleluia. O Senhor, ele não fala com ninguém cabisbaixo. O Senhor manda que levante. Levanta. Fique na posição que o Senhor quer. Aleluia. E ele diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. Não bastava Jeremias levantar, Jeremias tinha que descer à casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro o Senhor ia falar com ele. O Senhor disse: levanta-te à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, quando ele descesse, o Senhor falaria com ele. E muitas vezes, querido, o Senhor, ele não fala conosco porque nós não queremos descer. Nós queremos ficar sempre, achando que está por cima, e não é bem assim. E não é desse jeito. O Senhor, ele quer mais de nós intimidade. Ele quer mais busca, ele quer entrega. Levanta, toma posição. E depois que você levantar, agora desce, para você entender o propósito de Deus na tua vida. Foi isso que ele fala com Jeremias: desce. E o profeta então desceu à casa do oleiro. E quando o profeta desce à casa do oleiro,
que ele vê o oleiro trabalhando, fazendo um vaso. E ele ali, ele para. E ele não ouviu a voz de Deus falando com ele. Mas ele estava vendo o que Deus queria que ele visse. Nem sempre quando Deus nos dá uma ordem, vai a tal lugar, o Senhor vai falar conosco. Muitas vezes é para a gente ver, é para a gente observar e entender aquilo que Deus quer na nossa vida. E ali com Jeremias foi assim. Aí Jeremias desce, quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele ali deparou com o oleiro trabalhando em um vaso, trabalhando com barro. E aí ele para e ele fica observando o manuseio daquele oleiro. E eu fico imaginando ele olhando o oleiro pegando aquele barro, tirando os carrapichos, tirando as palhas, tirando aquilo que pudesse danificar o vaso, ou que pudesse prejudicar na perfeição do vaso. E o oleiro ali trabalhando, e Jeremias parado, olhando. Ele diz no versículo 3, e descia à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Ou seja, ele estava trabalhando, fazendo a tua obra, fazendo aquele vaso sobre rodas. Sobre rodas. Mas o que essas rodas, aleluia, tem a ver com nossa situação hoje? O que esse vaso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós somos o barro. Jesus, ele é o nosso oleiro. E ele vai nos fazer conforme a sua vontade. E por que sobre rodas? São as adversidades da vida. São as adversidades da vida. Uma hora está aqui, outra hora está ali, uma hora está por cima, outra hora está por baixo. São as adversidades que acontecem no dia a dia, na nossa vida. E muitas vezes nós atrapalhamos na construção do vaso. Nós vimos aqui no versículo 4, conforme o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós não deixamos que o oleiro trabalhe na construção desse vaso. E aí é onde se quebra. É onde se quebra. Muitas vezes por falta de obediência. Aleluia. Aí aqui a palavra de Deus diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro poderia, né, quando o vaso quebrou, jogar aquela matéria-prima fora. Ele poderia jogar aquele barro fora e pegar um outro barro. Mas aqui a palavra de Deus não diz isso para nós. A palavra de Deus diz, continuando aí, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, aquele vaso se quebrou, mas ele não jogou fora aquele barro. Ele continuou trabalhando com aquele barro, até fazer um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, querido, muitas vezes nós atrapalhamos na formação desse vaso, quando nós não obedecemos.
quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Aleluia! E preste atenção, aqui diz um vaso conforme os seus olhos. Então não foi um vaso do jeito que eu queria que fizesse. Não foi um vaso do jeito que você queria que fizesse. Mas foi um vaso do jeito que o próprio Senhor queria. Por isso que diz, como pareceu bem aos seus olhos fazer. Então não era do jeito que as pessoas queriam que fizesse o vaso, mas era do jeito que o oleiro queria fazer. E muitas vezes nós queremos ser aquele vaso grande, mas não importa o tamanho, não importa o tamanho do vaso. Até mesmo que se nós formos ver, se nós formos comprar um perfume, o melhor perfume, ele não está num frasco grande, ele está no pequeno, é o melhor. E para o Senhor, o vaso grande não quer dizer que ele é mais importante do que o vaso pequeno. Não, não é mais importante para o oleiro. Porque o oleiro, ele tem amor ao vaso pequeno que ele fez, como ele tem amor ao vaso grande que ele fez. Ou seja, os dois foram obras das suas mãos. Os dois tipos de vaso foram obras de um mesmo oleiro. Então isso não vai apresentar um que é grande seja melhor e o pequeno seja inferior ou pior, não. Os dois vasos são importantes para o oleiro, porque ele quis fazer um vaso de um jeito e quis fazer um vaso de outro jeito. E aqui o Senhor, ele começa a mostrar para o profeta. Tá vendo? Tem vaso pequeno. Esse vaso pequeno é importante para mim. Tá vendo? O vaso grande também é importante para mim. Não se deixa levar por aquilo que os olhos estão vendo. Nós precisamos entender que o que os nossos olhos veem não é o mesmo que o Senhor vê. Não é. Muitas vezes nós observamos o superficial. Jesus, ele vai mais profundo, porque ele olha o interior, onde os nossos olhos não alcançam. Onde os nossos olhos não alcançam, é lá que o Senhor vai observar. Aí aqui ele diz no versículo 5, depois que Jeremias vê aquele vaso sendo quebrado e sendo refeito, aí, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, no versículo 5, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Do mesmo jeito que eu barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Ele faz e refaz do jeito que Ele quer. E muitas vezes nós não entendemos o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou passando aqui. Nós não entendemos. Mas o Senhor sabe o porquê que nós estamos desse jeito, ou porquê estamos daquele outro jeito. O Senhor sabe. Aleluia. Aqui Ele diz, não podereis eu também fazer com vós, ó casa de Israel. O Senhor pode
Ele tem todo o poder em suas mãos. Então ele faz, ele refaz, ele quebra, ele faz de novo. E esse é o Deus que nós servimos. Mas ele continua sendo misericordioso. E quando nós nos quebramos nas mãos dele, não é culpa dele, é culpa nossa. Porque muitas vezes nós trilhamos caminhos tortuosos que não deveríamos trilhar. Fazemos algo que desagrada ao nosso mestre. Aí nós nos quebramos. E depois, quando nos damos conta, né, a gente já está lá, ó, no fundo do poço. Já está lá, ó, sem saber o que fazer. Mas Deus, ele continua fiel. Ele continua fiel. Então Jeremias aqui, ele pôde entender que quando o Senhor mandou ele descer a casa do oleiro, ele precisava observar. Aquele povo não seria consertado através de Jeremias. Jeremias, ele não podia fazer nada por aquele povo, a não ser orar, pedir a Deus misericórdia, compaixão. E assim também muitas vezes tem situações na nossa vida, na nossa família, amigos, parentes, que nós olhamos e vemos tudo destruído e nós não sabemos o que fazer nem como fazer. Porque tem coisas que só Jesus faz. Só Ele faz. Aí você pode estar se perguntando, mas o que eu posso fazer? O que você pode fazer, mesma coisa que o que eu posso fazer. É orar, é clamar ao Pai, é pedir a Ele compaixão, é pedir a Ele misericórdia. Porque somente Ele pode mudar a situação. As causas impossíveis, somente Ele pode fazer. Somente Ele pode agir. Então essas causas impossíveis que os nossos olhos têm contemplado, a gente deixa nas mãos dele. Senhor, eis aí essa situação, Pai. Eu já fiz a minha parte, que é clamar a Ti, é pedir, é suplicar. Mas o impossível só Jesus pode fazer. Tem coisa que somente Ele pode, não é para nós fazermos. Nós fazemos o que podemos. O possível nós fazemos. Agora o impossível é para Ele fazer. Então, queridos, presta bem atenção. Nunca deixe de clamar pela sua vida ou por aqueles que estão necessitados. A oração é a chave da vitória. Mas tenha em mente e no seu coração uma coisa. Nós fazemos o possível. Agora o impossível é com Ele. É com Ele. E é necessário que muitas vezes Ele venha, aleluia, refazer esse vaso. Muitas vezes esse vaso está cheio de carrapicho, está quebrado, está rachado. E muitas vezes é necessário refazer esse vaso. E muitas vezes no momento em que o Senhor está refazendo, o oleiro está refazendo o vaso, seja um momento doloroso. Seja um momento doloroso. Então, só não desista. Só não desista. Se necessário for, desça. Se necessário for, desça. Para ouvir o que Deus quer falar contigo. Natal está aí se aproximando. Muitas pessoas pensam que Natal é somente
é festa, é comidas, presentes, não é isso. Comemora-se o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia não diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é em comemoração ao nascimento de Jesus que nós devemos ter em mente, aleluia, e lembrar que é momento de reflexão. Não são presentes, não são comidas, vários tipos de comida, mas é reflexão do nascimento daquele que veio para ser conosco, para nos salvar, o nosso Salvador. Jesus, ele veio na condição de Salvador para salvar a mim, a você e a todos nós. Morreu naquela cruz. Também morreu por mim e por você. Ele levou sobre ele aquilo que ele não tinha, pecado. Levou sobre ele os pecados. De quem? Meu e seu. E ele também ressuscitou. Também por mim, por você, por todos nós. Para que nós tivéssemos vida eterna. Então ele veio a esse mundo por nós. Ele viveu nesse mundo por nós. Ele morreu por nós. E ele ressuscitou por nós. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Aleluia. Nós devemos ser agradecidos. Nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós e por tudo que ainda fará por cada um de nós. Amém? Nós vamos estar orando nessa hora e pedindo a Deus que Ele venha com sua mão de poder sobre cada um de nós. E que as misericórdias dele venham alcançar as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. E que as misericórdias deles estejam sempre sobre cada um de nós. Apresenta nessa hora a sua vida ao Senhor. Apresenta a Ele. Se necessário for, desça, para que Ele possa falar contigo. Quando nós descemos, nós estamos demonstrando submissão, porque nós somos submissos, nós somos dependentes dele. Oremos então. Amado Deus e eterno Pai, ainda na tua presença, Deus, eu e meus irmãos do outro lado, a tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E aqui estamos nós, Pai querido, muito mais que 2, muito mais que 3, muito mais que 5, clamando a Ti nessa hora, te dando graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos a Ti, ó Deus, por estar sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. A nossa vida é Tua. Tudo que temos e somos por Ti e para Ti são todas as coisas. Cuida de nós, Pai. Cuida da nossa vida, da nossa família, da nossa parentela.
Nós colocamos tudo aos teus cuidados, meu Pai. Vai tirando tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que impede o teu mover e o teu agir. A nossa casa, Pai, a nossa família, nossos filhos, netos, Pai, são teus. Nós entregamos nas tuas mãos. Muda o que tiver que ser mudado. Transforma o que tiver que ser transformado, Pai. O Senhor é o oleiro e nós somos o barro nas suas mãos. Faça um vaso conforme os teus olhos. Assim como nós lemos na tua palavra. Faça um vaso, Senhor, como lhe parece bem aos teus olhos fazer. Se precisar, quebra e faça de novo. Mas transforma, muda, restaura, para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa meus irmãos do outro lado, cada família aqui representada, Deus. Visita esse lar, vai tocando em cada membro dessa família, Pai. Vai tocando em cada um. Vai jogando por terra todo espírito contrário, todo espírito de enfermidade. Vai mudando o quadro, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Visita cada familiar, visita os hospitais. Quantas pessoas enfermas, desenganadas pela medicina. Quantas pessoas enfermas, meu Pai, ao qual os médicos não conseguem detectar que tipo de enfermidade está assolando essas pessoas. Mas o Senhor tem conhecimento de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Entra com providência. Entra nessa peleja, meu Pai querido. Visita todos os hospitais da face da terra. Meu Deus, vai soprando nas narinas o fôlego de vida. Vai mudando, restaurando, curando, para a honra e para a glória do teu santo nome. Visita o nosso Brasil, Pai. Toca nos nossos governantes. Fala em cada coração. E que a tua vontade venha sempre prevalecer. Visita todas as igrejas, Senhor. Os anjos da tua casa. Visita, Senhor, os asilos, orfanato, presídio. Todas as instituições, ó Pai amado, de caridade. Entra com providência, meu Paizinho querido. Muda o que tiver que ser mudado. Quebra o que tiver que ser quebrado e restaura o que tiver que ser restaurado, Pai. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, porque nós cremos em Ti. Sabemos que tudo que o Senhor tem para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, até que o Senhor tem nos sustentado. Continua na direção da nossa vida. Continua fazendo de nós mais do que vencedor. Continua, Deus querido, derramando da tua graça, do teu amor sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos meus irmãos do outro lado. Continua falando, Deus, aos nossos corações. Fala ao meu coração, Pai. Eu preciso sempre estar ouvindo a sua voz. Graças te dou, ó Deus, por cada palavra que o Senhor tem falado conosco. E obrigado por o Senhor ter sempre atendido o meu clamor e as minhas petições, Pai. Eu sou grata a Ti por tudo, Pai. Continua conosco no decorrer dessa semana. E que nesse Natal, famílias venham ser restauradas, famílias venham ser alcançadas, e que a Tua graça venha estar, ó Deus querido, sobre a vida de cada um dos seus. Muito obrigada, Deus, por tudo. Muito obrigada.
em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus sempre fiel. Sempre fiel. Tá bom? Nunca desista. Porque Deus, Ele sabe de tudo o que acontece conosco. Mesmo nos nossos momentos mais difíceis, Ele sabe e está presente na nossa vida. Ele não vai impedir que você passe por lutas, mas Ele vai entrar nessa luta junto contigo. E você sabe a melhor parte disso tudo? É que quando nós temos Deus, nós já temos a vitória nas mãos. Porque com Ele, nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus lhe dê uma semana de bênção, de vitórias e de conquista. E que nesse Natal, você receba as bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus, e obrigada pela sua presença. Você é muito importante para o Senhor e para mim. Amém?